Olá, viajante curioso. Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. Hoje vamos falar sobre o milagre do Sol em Fátima, o fenômeno celestial que, segundo muitos, provou ao mundo a presença divina e, segundo outros, permanece como um dos maiores mistérios da história moderna. Imagine um campo aberto, sob o céu cinzento de outubro, em meio ao cheiro da terra molhada e o murmúrio de milhares de vozes em oração. Era 13 de outubro de 1917 e algo extraordinário estava prestes a acontecer. O início do mistério. Tudo começou meses antes, em maio de 1917, quando 3 crianças pastoras, Lúcia dos Santos, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta Marto, de 9 e 7 anos, guardavam ovelhas na Cova da Iria, um campo nos arredores de Fátima, Portugal. De repente, uma luz intensa cortou o céu. As crianças pensaram ser um relâmpago, mas o tempo estava claro. Logo à frente delas, sobre uma pequena azinheira, surgiu uma senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol. "Não tenham medo", disse a voz suave. "Eu não vos farei mal." Lúcia, atônita, perguntou quem era aquela mulher. "Sou do céu", respondeu a senhora. Ela pediu que as crianças voltassem àquele mesmo local todos os dias 13 dos meses seguintes, sempre na mesma hora. E assim começou uma das histórias mais misteriosas e impactantes da fé cristã: as mensagens celestiais. Nos meses seguintes, as aparições se repetiram. A senhora, que mais tarde seria identificada como Nossa Senhora do Rosário, transmitia mensagens que misturavam alertas, pedidos de oração e profecias sombrias sobre o futuro da humanidade. Ela falava de guerras, fome, perseguições à igreja e até da queda de nações inteiras. Em uma das aparições, anunciou: "A guerra vai acabar, mas se os homens não deixarem de ofender a Deus, uma pior começará." Era o prenúncio da Segunda Guerra Mundial, décadas antes de seu início. As crianças guardavam os segredos com temor. Lúcia afirmava que a senhora prometera um sinal visível, um milagre que todos poderiam ver para que acreditassem. E o dia marcado foi 13 de outubro de 1917, o ceticismo e a multidão. À medida que as notícias das aparições se espalhavam, a pequena aldeia se tornou o centro das atenções de toda Portugal. Jornalistas, curiosos, devotos e até ateus marcharam até a Cova da Iria para testemunhar o suposto milagre prometido. Cerca de 70 mil pessoas se reuniram sob chuva torrencial. Alguns zombavam das crianças, outros rezavam ajoelhados com o terço nas mãos. O solo estava encharcado, os mantos pesados de lama. E então, por volta do meio-dia, Lúcia gritou: "Olhem para o sol!" O sol dançante. O que aconteceu a seguir seria descrito por testemunhas como o dia em que o sol dançou. As nuvens se abriram e o sol apareceu, não como um astro comum, mas como um disco prateado e pulsante, girando sobre si mesmo como uma roda de fogo. Ele emitia luzes coloridas, vermelho, azul, amarelo, que se refletiam sobre as roupas, o chão e as árvores. De repente, o sol começou a girar em espiral, como se dançasse no céu, lançando raios que iluminavam tudo ao redor. Pessoas gritavam, rezavam, choravam. Muitos se ajoelharam acreditando que o mundo estava prestes a acabar. Durante cerca de 10 minutos, o fenômeno continuou. Em determinado momento, o sol pareceu desprender-se do firmamento e mergulhar em direção à terra, provocando um pânico coletivo. Mas então, lentamente, o astro retornou à sua posição normal. O chão, antes lamacento, estava completamente seco. As roupas, molhadas pela chuva, haviam secado. Para muitos, aquilo foi o milagre prometido. As reações. Os jornais da época, mesmo os mais anticlericais, não puderam ignorar o ocorrido.
O Século de Lisboa publicou uma matéria impressionada com o fenômeno observado por milhares. Os céticos tentaram explicar o evento como uma alucinação coletiva, um efeito óptico ou até reflexos atmosféricos. Mas nunca houve consenso. Nenhum registro astronômico indicou irregularidade solar naquele dia. Até hoje, o fenômeno continua sem explicação científica definitiva. As profecias de Fátima. Depois do milagre, as atenções se voltaram para as mensagens secretas confiadas às crianças. Elas se tornaram conhecidas como os 3 segredos de Fátima. O primeiro falava da visão do inferno, um mar de fogo, almas atormentadas e demônios horríveis. O segundo tratava da guerra e da necessidade de consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. E o terceiro permaneceu em segredo por décadas. Quando finalmente revelado pelo Vaticano em 2000, dizia respeito a um bispo vestido de branco caindo sob tiros e flechas. Uma imagem associada ao atentado contra o Papa João Paulo II em 1981. O mistério das crianças. Francisco e Jacinta morreram ainda jovens, vítimas da gripe espanhola, poucos anos após as aparições. Lúcia viveu até 2005, como freira carmelita, e foi a única a testemunhar toda a repercussão mundial das aparições. Ela afirmava que tudo o que aconteceu em Fátima foi um chamado à conversão, um aviso da Mãe de Deus à humanidade. As investigações e o reconhecimento. A Igreja Católica levou anos para aprovar oficialmente o fenômeno. Em 1930, o bispo de Leiria declarou que as aparições eram dignas de crédito e autorizou o culto a Nossa Senhora de Fátima. Desde então, o local se transformou em um dos maiores centros de peregrinação do mundo. Milhões visitam a Basílica de Nossa Senhora do Rosário todos os anos. Mas o mistério permanece. O que realmente aconteceu naquele 13 de outubro? Foi um milagre? Um fenômeno natural? Ou algo que vai além do entendimento humano? O sol que fala a fé. Talvez o verdadeiro milagre não tenha sido o sol dançando, mas a fé que ele acendeu em milhões de corações. Pessoas que estavam ali, desesperadas pela guerra e pela pobreza, saíram transformadas. A senhora havia pedido apenas uma coisa: rezem o rosário todos os dias para alcançarem a paz no mundo. E essa mensagem ecoa até hoje, mais de um século depois. O legado eterno. O milagre do sol é mais que um evento religioso. É um símbolo da eterna busca humana pelo divino, pela resposta à pergunta que nunca morre: Deus realmente fala conosco? Em Fátima, 3 crianças acreditaram que sim. E diante delas, talvez o próprio céu tenha falado, não com palavras, mas com luz. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe. Aqui no Mergulho Desconhecido, você sempre mata sua curiosidade e aprende cada vez mais. Se essa história te deixou arrepiado, assine o Mergulho Desconhecido e continue explorando os segredos que o mundo insiste em esconder.